meu rei. Essa vida não será mais minha, um livre escravo teu serei. Sou todo teu, ó Mãe, eu sou todo teu, Maria, eu sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Cadê a Luizinha? Cadê a Luizinha? Tá vindo, Luizinha? Tchu, 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 tchu. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Quero te louvar, te engrandecer Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces, e se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que tudo me conheces.
que tu me sondas, Senhor, eu sei 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 que tu me sondas. Boa noite a todos. É com grande alegria que nesta noite nós nos reunimos aqui no salão paroquial da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Garanhuns, para tratarmos de um tema que é altamente atual e também nós vamos levar esse tema para um sentido espiritual. Então hoje, nós aqui da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus queremos acolher a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, através do Facebook da Paróquia, através do canal do YouTube, através do Instagram do EJC, através também do Instagram da Pascom Diocesana, Facebook da Pascom Diocesana. Então é muito importante esse nosso encontro, é uma alegria imensa a gente poder estar realizando isso para vocês, levando informação, e informação nunca é demais. Então queremos acolher a cada um de vocês que está aqui conosco, que está nos acompanhando, a todos que estão aqui por trás, trabalhando para levar até você, levar até sua casa, levar até a sua família, essas informações que tanto são importantes e necessárias para todos nós. Queremos agradecer a todas as pastorais, movimentos e serviços da nossa paróquia e também, nesta noite, queremos de modo todo especial acolher aquele que irá fazer este momento de bate-papo, esse momento de conversa, que é o nosso amigo Dr. Kelvin Cordeiro de Lima. Ele é médico generalista, ele foi formado em 2018 pela Faculdade Pernambucana de Saúde. Um amigo querido, então é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco nesta noite. Sinta-se em casa, obrigado pelo ter aceito o convite e vamos fazer esse momento valer a pena, levando informação para todos aqueles que estão nos assistindo. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, Padre. Obrigado pelo convite. E espero aí conseguir tirar as dúvidas de muitas pessoas, né, que ainda existem, mesmo diante desse tempo todinho que a gente já está convivendo com essa pandemia, né? É difícil, mas assim, não é impossível e crendo em Deus a gente consegue sempre conseguir as coisas. Então vamos sentar. As meninas vão cantar um refrãozinho de uma música para a gente poder começar. O centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti.
Então, doutor Kelvin, em dezembro, salvo engano, do ano passado, finalzinho do ano, o mundo ele foi totalmente surpreendido com um vírus que até então desconhecido por muitos, chamado novo coronavírus. O primeiro caso, se não estiver enganado, foi no início de janeiro, né, em Wuhan, lá na China, mais ou menos finalzinho do ano de 2019 para o início de 2020. E não imaginávamos que esse vírus tivesse uma proporção que teve e que está tendo algo lá do outro lado do mundo chegar até o Brasil. Por isso que algumas pessoas, elas têm um certo desentendimento, porque elas confundem um pouco o que é endemia, epidemia e pandemia. O que nós estamos vivendo é uma pandemia. Então o Senhor poderia esclarecer para nós o que significa endemia, epidemia e pandemia? A princípio, como o senhor falou, realmente o primeiro caso surgiu na China por volta do início de dezembro do ano passado. Tá? E a partir daí foi que a gente foi tendo a disseminação dessa doença. Realmente é uma doença nova, tá? Nem a sociedade científica ainda conhece tudo que deveria conhecer. Mas a gente está enfrentando isso daí dia a dia, né? É uma batalha a cada dia. Como o senhor perguntou aí, tem diferenças entre endemia, epidemia e pandemia, tá? Normalmente, endemia significa uma doença que provavelmente já existe em determinada localidade, em determinado lugar e tempo durante determinado ano, tá? Normalmente é uma doença que já acontece todos os anos. E aí ela varia de acordo com o número de casos. Por exemplo, a gente tem a gripe, tem o tempo que normalmente acontece a gripe durante o inverno, por exemplo. Já é esperado pela sociedade, pela vigilância epidemiológica, tudo isso, acontecer determinada quantidade de casos naquela região, certo? Então, por exemplo, digamos que a gripe no ano de 2017 variasse de 100 a 200 casos em determinada cidade. Se ficar nesse padrão, e todos os anos seguir esse padrão, então são casos endêmicos, tá? Digamos que supere esse padrão, esse valor, vamos assim dizer, de casos que aconteceram. E aí se tornaria já um surto epidêmico ou uma epidemia. Só que para ser uma epidemia, ela deveria atingir, por exemplo, numa cidade, vários bairros, tá? Num estado, várias cidades, ou no país, vários estados, tá? Normalmente, a epidemia também são doenças conhecidas, que já acontecem, mas que têm uma quantidade de casos um pouco maior do que seria aquela esperada para aquela região naquele determinado tempo. E aí existe a pandemia. E aí é quando esse surto é desenfreado, tá? E atinge mais de 2 continentes, pelo menos. Ou então vários países em mais de 2 continentes. Que é como o que aconteceu desde dezembro do ano passado até hoje. Começou na China, começou como um surto epidêmico, não era endemia lá, porque é uma doença nova, inclusive era nova lá. E a partir daí, os casos foram crescendo gradativamente de uma forma rápida. E atingiu outros continentes, foi para a Europa, atingiu a África, a Ásia, chegou aqui na América. E aí se tornou uma emergência global, tornando-se uma pandemia. A Organização Mundial da Saúde, ela confirmou, né, salvo engano, o primeiro caso do Covid-19 aqui no Brasil em fevereiro, né, finalzinho de fevereiro para o início de março, não é isso? Então, nós já estamos com muitos casos em nosso país, mas eu gostaria que o senhor
pudesse fazer assim uma abordagem, não é, do que é realmente o coronavírus. Não é, você já falou como ele surgiu, onde ele surgiu e como afeta e como ele se transmite. Algumas perguntas que alguém deve ter interesse também em fazer, você pode mandar para o Facebook da nossa paróquia, pelo Instagram, e o Dr. Kelvin, à medida do possível, ele vai respondendo para vocês. Então, padre, como eu havia comentado agora há pouco, iniciou tudo isso em dezembro, tá? Com um caso confirmado lá em Wuhan, né? Na verdade, era uma pneumonia atípica, que a gente não sabia a origem. E aí foi se investigado no mercado de frutos do mar, que tinha próximo à região lá em Wuhan. E acredita-se que o contágio já começou a partir daí, tá? Tinha alguma carne contaminada, algum fruto do mar contaminado, e o paciente, né, chegou a desenvolver essa doença. A princípio não se sabia qual tipo de doença era essa, que tipo de doença era, se era viral, bacteriana, fúngica ou qualquer outro tipo. E aí o senhor me pergunta para dar uma abordagem sobre o coronavírus. Vale lembrar que o coronavírus é um vírus, certo? Já está incluso no nome justamente isso. Existe uma família, Coronaviridae, que existem várias espécies de coronavírus. Tem o alfa-coronavírus, o beta-coronavírus, e cada um desses, eles tendem a causar doença em alguma população específica ou ser vivo específico. Os alfa, normalmente, eles causam doenças em cães e gatos. E os beta-coronavírus, que são os conhecidos, o SARS-CoV, o MERS-CoV e agora o SARS-CoV-2, que são os que causam doenças em humanos. O SARS-CoV, que causa síndrome respiratória aguda grave, o MERS-CoV, que era do Oriente Médio, e agora essa nova que surgiu, e teve essa classificação, que aí no início era aquele novo coronavírus 19, o Covid-19. Tá? A transmissão ela se dá de várias formas. A princípio, suspeitava somente da ingesta dos alimentos, mas viu-se que novos casos foram surgindo através de gotículas, de espirros, tosses. Então, assim, tudo isso gera aerosol, gera gotícula que dissemina para outra pessoa. Tá? Pronto, então, diante disso, a gente tem as prováveis fases da doença, não é? Então, quais seriam, Dr. Kelvin, essas prováveis fases da doença? As prováveis fases da doença, a gente pode dividir basicamente em 3 ou 4 fases. A fase assintomática, que seria quando a pessoa já tem o contágio, já pegou o vírus com alguém, mas ainda não apresentou sintomas nenhum. Normalmente dura 3, 4 dias. A fase sintomática, né, que é aquela fase de viremia, onde já está aparecendo os sintomas, a quantidade de vírus dentro do organismo já é intensa o suficiente para causar os sintomas. Esses sintomas que a gente já conhece, mas que mais à frente eu vou detalhar direitinho. Às vezes tem pessoas que desenvolvem uma terceira fase, que é uma terceira fase com maior gravidade, não é todo mundo que desenvolve. E a quarta fase, que seria teoricamente a fase de recuperação. Tá? É uma fase ainda que pode ter processo inflamatório no organismo. Tá? A recuperação não está completa ainda, mas existem algumas pessoas. Não são todas as pessoas que existem, mas muitas pessoas apresentam também essa fase. Dentro desse contexto que você acabou de falar, existe os grupos de risco. Então, quais seriam, nós sabemos, né, de alguns, mas especificamente, quais seriam esses grupos de risco que estão suscetíveis a adquirir, não é, o coronavírus? Desde quando começou a surgir os casos, né, a gente foi vendo que as pessoas que tinham mais susceptibilidade a contrair a doença, a adquirir a doença, eram pessoas adultos a partir dos 40 anos, mais ou menos, tá? Até idosos.
ou pessoas que já tinham algum tipo de comorbidades. Quais comorbidades seriam essas? Pressão alta, diabetes, alguma doença pulmonar já estabelecida antes, como doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, pessoas obesas, elas também têm uma certa suscetibilidade para adquirir essa doença com mais facilidade. E aí depende muito, vale explicar isso para o pessoal, porque assim, o vírus ele entra na célula através de uma enzima, um receptor de uma enzima que a gente tem no organismo. E a gente tem em vários órgãos do nosso corpo, no pulmão, no coração, nos rins, no fígado. Temos também nos nervos que a gente tem dentro do nariz para captar os odores. Então, assim, ele pode entrar no organismo através de qualquer local desses. Tá? E a partir daí começar a disseminação dele, a multiplicação e desenvolver a doença. Certo? Muito bem. Então, diante disso, uma visão geral dos casos no mundo e no Brasil. Como você poderia falar para a gente sobre isso? Pronto, hoje à tarde mesmo eu estava procurando justamente dar uma olhada nessa questão de números de casos, de óbitos, de incidência, se estava tendo aumento, se não estava, como é que estava. A gente sempre vê nos noticiários dizendo os casos, dizendo que deu uma piorada. A gente teve agora o feriado de 7 de setembro, o pessoal nas praias, né? E assim, no mundo a gente está com em torno de 32 milhões de casos confirmados, cerca de 990 mil mortes, tá? Já estamos beirando aí 1 milhão, então não é pouca coisa. É muita gente muita família que perdeu vidas, né? E aí a gente vê que teve o surto lá na Europa, na Itália, na França, na Alemanha, teve aquelas complicações todas, deu uma acalmada por lá, mas agora a gente está vendo que a curva por lá já está tendo um novo pico. A gente não sabe ainda até quando, como vai ser, se vai demorar, se não vai, tá? Mas está tendo. Inclusive os gráficos que mostram numa das fontes, mostra o gráfico tendo uma linha reta e depois já uma linha curvada para cima, já como se estivesse iniciando um novo surto lá, né? No Brasil, a gente tem cerca de 4 milhões e 680 mil casos confirmados, 140 mil mortes. A gente fala números, mas a gente não pode falar só números, né? São vidas, são pessoas que deixaram familiares, deixaram filhos, esposas, pais, mães, né? Então, assim, não é o número que importa, é a vida que importa. Então, a gente tem que, ao máximo, tentar diminuir isso. Como é que a gente vai diminuir? Tendo as precauções que a gente deveria ter e muita gente está negligenciando isso. Infelizmente, as pessoas não estão seguindo o que deveriam seguir. É tanto que a gente, se der uma rodada na cidade, andando de carro, a gente passa por vários lugares, as pessoas sem máscaras, aglomerando, bebendo. Então, assim, tudo isso vai influenciar e vai desenvolver. Essa questão das praias durante o final de semana é questão de tempo para as pessoas terem casos confirmados. Não significa que vão ter a situação grave da doença. Não, mas vai estar confirmado o diagnóstico, vai ter um caso a mais. Entendeu? Isso é o que preocupa, porque um caso a mais pode gerar vários na família, e nem todo mundo está preocupado com isso, deveriam. Né? A gente vê que, assim, no país e também no estado, o número de casos, por mais crescente que esteja, está uma crescente estável, vamos assim dizer. Porque não está crescendo desenfreado. Também não está crescendo a quantidade de casos graves, chegando para a gente com certa impossibilidade de tratamento. Né? Acontece de estar tendo diariamente cerca de 500, 600, 700 confirmações de casos. Acontece.
ou até mais, se a gente for ver a nível nacional, né? Mas graças a Deus eu acredito que o número de óbitos não tenha sido tão intenso como tinha sido no início. Estou vendo, pela questão do óbito, um certo controle, vamos assim dizer. Mas com a questão de confirmação de casos, acredito que ainda a gente está numa ascensão, tanto a nível mundial, quanto a nível nacional e quanto a nível estadual também. Muito bem. Você que está em casa, que está nos acompanhando, você pode mandar a sua pergunta, não é, para que no final o Dr. Kelvin ele possa responder. Então você pode mandar pelo Facebook, você pode mandar pelo direct do Instagram do EJC e também você pode mandar suas perguntas pelo WhatsApp para que a gente possa, da melhor maneira possível, esclarecer as dúvidas que porventura vocês tenham, para que não fique nenhuma dúvida e que seja um momento oportuno e um momento esclarecedor. Agora a gente vai interagir um pouquinho com a música, onde as meninas irão cantar e logo em seguida vamos retomar a nossa conversa. Então você que está em casa, que está nos acompanhando, pode compartilhar o link, né, para que demais pessoas possam também ter acesso a esse momento informativo para cada um de nós, mostrando assim a importância do conhecimento, a importância dos cuidados, a importância da prevenção que cada um de nós necessitamos e precisamos ter. Não é? A gente está assim com um médico que está vivenciando isso, ele tem atuado na linha de frente aqui na UPA da Coab 2, não é? Também ele está atuando em Caetés, então ele tem uma bagagem, não é, muito boa sobre esse tema. Então você aproveite, né? Aproveitar o Dr. Kelvin aqui e mandar suas perguntas, tirando todas as suas dúvidas, para que você possa ficar totalmente esclarecido, não é? Então, como eu falei, Dr. Kelvin, os cuidados e prevenções. É claro que toda doença, ela exige certos cuidados e também algumas prevenções. No caso do Covid-19, quais seriam os cuidados necessários, não é, que nós devemos ter e as prevenções? A gente vê, não é, que algo que é obrigatório, a questão do uso da máscara, não é? A higienização das mãos, não é? A impossibilidade da higienização das mãos, o uso do álcool em gel ou álcool 70.
Então, quais seriam esses cuidados e essas prevenções que complementariam isso que acabei de falar? Pronto, como o senhor bem mesmo falou agora, né? Essas 3 medidas basicamente são as mais importantes, né? O uso de máscara, principalmente se você estiver em ambiente com outras pessoas. Se você for sair para algum lugar, em casa não tem tanta necessidade. A não ser que você esteja infectado e tenha que ter contato com alguma pessoa de sua família, mas enfim. O uso da máscara é uma medida super importante porque evita ao máximo a transferência dessas gotículas, dessas partículas que podem sair, né, durante a fala, durante a tosse, a respiração. Certamente o álcool em gel também ajuda bastante. A ideia era que todo mundo andasse com seu potezinho de álcool em gel e pudesse fazer a higienização, pelo menos todas as vezes que tivessem contato com outras pessoas, ou pegasse objetos, enfim. Na impossibilidade do álcool em gel ou do sabão, fazer o outro. De preferência o sabão, principalmente quando estiver em casa ou tiver o acesso a ele, é uma forma um pouco mais eficaz, tá? As etiquetas respiratórias que a gente chama durante a tosse, durante o espirro, que seria tapar com o cotovelo, né? Colocar o cotovelo para evitar que dissemine para outras pessoas. Então, assim, essas basicamente são as principais. Pessoas que estiverem contaminadas, não tiverem como ficar tão isoladas em casa. O ideal era que tivesse seus talheres, prato, copo, separado do resto da família, né? Lavasse com água quente, porque, querendo ou não, ajuda a dar uma limpeza um pouco maior. Ter a questão de suas roupas serem colocadas em partes separadas. Isso tudo ajuda a diminuir a disseminação, né? Impedir, às vezes, é impossível, porque isso daí precisaria de uma ação conjunta de todo mundo, e às vezes nem todos têm essa clareza que deveria ter, né? Nem todos querem praticar as ações que deveriam praticar por um bem comum, né? Às vezes pensam só no eu e acaba esquecendo do resto. Mas, assim, é uma luta a cada dia, né? A gente tem que tentar incentivar isso cada vez mais. O senhor, como padre, tem acesso a várias pessoas em reuniões, em palestras, em missas. Então, assim, é sempre bom enfatizar, porque quanto mais pessoas souberem disso, menos a gente consegue transmitir, né? Pois é, doutor Kelvin. Então, essa é uma das preocupações que nos levou a tomar essa iniciativa, não é, de informação, né? Informar aos nossos paroquianos, as pessoas que estão nos acompanhando, sobre esse tema e sobre a importância do cuidado que nós devemos ter. Não é? Porque é um cuidado tanto pessoal, como também um cuidado coletivo, não é? Porque devemos cuidar da gente, principalmente cuidar daqueles que nós amamos. E como foi bem frisado, a gente percebe que o Brasil, ele por ser um país tropical, não é, a gente vê a realidade do vírus, não é, diferente em cada região, não é, mas a gente vê também que os resultados eles são iguais, não é, todos os sintomas, a questão de óbitos, não é, a questão também de medidas de prevenção que a OMS orienta, que também a vigilância sanitária, através dos decretos governamentais. Então, a gente vê que a importância do cuidado com as prevenções são muito importantes para que não haja essa proliferação desse vírus que vem aí, não é, matando muitas pessoas. Como você mesmo falou, não é uma questão de números, e a gente sabe que não é uma questão de números, mas imagine quantas famílias elas sofreram, não é? Quantas famílias ainda sofrem, não é? Principalmente pelo fato de não poder ter a possibilidade de dizer o último adeus àquela pessoa que é tão importante na vida, não é? Até porque o próprio processo, né, de morte e também o sepultamento é algo muito rápido, né, para que evite também a proliferação
do vírus. Então, muitas famílias, pelo Brasil e pelo mundo afora, não é, sofreram, ainda estão sofrendo por isso. Então, é importante que a gente possa se cuidar e cuidar também daqueles que a gente ama, porque quem ama, cuida, não é assim que diz? Pronto, então, Dr. Kelvin, quais seriam os sintomas mais comuns da Covid-19 e qual seria e quando seria a hora certa da gente procurar a ajuda hospitalar? Porque como é muito semelhante, não é, a uma gripe, a um resfriado, então a gente às vezes fica, né? Eu sou meio hipocondríaco, né? Já pensei que estava com as 10 vezes. Eu fiz até exames, mas graças a Deus, negativo, né? Então, graças a Deus. Então, quais seriam assim, esses sintomas e quando realmente a gente deve procurar a ajuda hospitalar? Então, realmente, como o senhor falou, alguns dos sintomas são muito parecidos com sintomas de gripe. De gripe e até mesmo de pneumonia, eu posso até arriscar dizer isso, tá? Às vezes é muito difícil ou quase impossível a gente diferenciar uma coisa da outra. E aí é por isso que eu digo que deve se procurar, de certa forma, o mais rápido possível assim que iniciar os sintomas, que podem ser, na verdade, dor de cabeça, dor no corpo, fadiga, dor de garganta, um resfriado, tosse seca, falta de ar, é um dos mais importantes, tá? A gente chama de anosmia e ageusia, que seria a falta do paladar e a falta de sentir o cheiro, né? Então, assim, basicamente esses são os sintomas mais importantes que podem acontecer. Existem casos de sintomas somente com diarreia também. Existe. Inclusive, tiveram casos na China, inclusive tem aqui já hoje em dia. Eu atendi, teve uma paciente que estava internada que a única queixa dela só foi diarreia. E deu positivo. Graças a Deus recebeu alta, está tranquila, está em casa. Mas assim, só a diarreia. Então tem que ficar esperto, porque às vezes os sintomas demoram mais, são mais intensos, são refratários a tratamentos. Diferentemente, às vezes, de uma pneumonia, por exemplo, bacteriana, que seria mais sintomas localizados, respiratórios, tá? Por isso confunde muito, porque esse, além de ter um caráter generalizado, se ele tiver um caráter respiratório importante, você fica sem saber se realmente é do Covid ou se é uma pneumonia típica da comunidade. E aí a gente não pode apostar, não pode deixar de tratar um nem de tratar o outro. Entendeu? Ele tem que buscar ajuda, porque dependendo da severidade do quadro, vai precisar de oxigênio. E aí, isso daí vai de acordo com a evolução. Tá? Então, quantos dias após os sintomas seria o ideal para se fazer o exame e não dar um falso positivo ou um falso negativo? Então, mais ou menos, quantos dias após os sintomas? A gente basicamente tem hoje 2 ou 3 testes, basicamente, tipos de teste. Tem um swab, que é aquele que parece um cotonete que o pessoal coloca no nariz. Tem um teste rápido e tem a sorologia. Cada teste ele tem basicamente sua fase para positivar o exame ou não. Não quer dizer que vai, mas ele tem uma sensibilidade maior naquele período. O swab nasal, que a gente chama nasorofaríngeo, que é esse do cotonete, né? Ele tende a dar uma positividade a partir do 3º dia, até mais ou menos o 7º, 10º dia, certo? O teste rápido e a sorologia, a gente prefere fazer a partir do 7º, com mais preferência ainda a partir do 10º. Por quê? Porque às vezes o organismo não criou anticorpo suficiente, nem de fase aguda, que é aquele famoso IgM, nem de fase crônica da doença, que é o famoso IgG. Tá? Por que a gente espera fazer a partir do 10º dia? Porque mais ou menos por volta do 7º, está tendo a troca ou a conversão desses anticorpos, ou o desaparecimento do IgM para o aparecimento do IgG. Só que isso é variável de pessoa para pessoa.
Já vi pacientes, por exemplo, com 20 dias de doença e ainda tem os 2. Então varia. Mas, basicamente, do 3º ao 10º dia, a gente prefere o swab. Inclusive é o que a gente tem bastante feito em alguns lugares. A partir do 7º a 10º dia, a gente avalia a necessidade da sorologia. Doutor, é preciso fazer a sorologia? Se o seu primeiro contato for 10 dias depois do início dos sintomas, faz, para confirmar ou descartar. Se já fez o swab antes, deu positivo, precisa fazer a sorologia depois? Não necessariamente. Tá? Pode-se fazer sim, pode-se fazer, somente por um desencargo maior de consciência, para saber se realmente já tem um anticorpo de fase crônica que não vai transmitir mais para ninguém e pode ter as atividades retomadas, ou se ainda tem os 2 anticorpos e ainda está em fase de transmissão. E aí, se tiver realmente nessa fase de transmissão, a gente espera mais um tempinho, né, para dar aquela confiabilidade de conversão de teste, né, para evitar que transmita para outras pessoas. Muito bem. Então, diante disso, a questão da vacina e também das medicações, do tratamento, como ele se dá, como ele é feito, e a perspectiva de alguma vacina, se está próximo, como está aí a questão das pesquisas, a evolução. O senhor poderia abordar um pouco para nós esse tema? Com certeza. É um tema bastante delicado, né? Que desde quando iniciou, sempre saiu na mídia cloroquina para lá, cloroquina para cá, né? Ivermectina para lá, ivermectina para cá, azitromicina para lá, azitromicina para cá. Não é bem assim que as coisas funcionam. Lembra que no começo eu falei que o coronavírus é um vírus, certo? Como muitos vírus, a gente não tem tratamento. A gente não trata tratamento que eu digo medicamentoso para vírus. A gente trata suportes como suporte os sintomas, tá? Que seria dor de cabeça com analgésicos, hidratação, caso precise, repouso, enfim. Mas, diante disso tudo, a questão que muita gente deve estar se perguntando até em casa, hidroxicloroquina serve, ivermectina serve? Nenhuma serve. Até hoje, até esse exato momento, 8 horas, 8h30, 9 horas da noite, eu não vi nenhum estudo comprovando ivermectina, comprovando hidroxicloroquina. Pelo contrário, temos estudos bons, grandes e brasileiros, dizendo que cloroquina, junto com a azitromicina, não dá certo. O desfecho pode ser desfavorável para o paciente, ou que não teve relevância estatística para que um tratamento junto do outro ajude. Tem um estudo bom brasileiro falando de corticoide, mas aí é para casos graves. Não é para pacientes em fase aguda e fase sintomática leve. Não, que não vai ter efeito nenhum. É casos graves que estão necessitando de oxigênio. Aí dá uma melhorada, dá uma diminuída no tempo necessário de oxigênio e dá uma diminuída no tempo de internação. Mas aí é em casos graves. A questão da ivermectina, todo mundo, ou muita gente já deve ter visto ou até utilizado. A princípio, ivermectina é um antiparasitário ou um vermífugo, vamos assim dizer. É uma medicação que trata carrapatos e parasitas. Existe um estudo laboratorial de análise de material de macacos feito na África, com uma dosagem de 8 vezes a dosagem que deveria ser usada, para tentar diminuir a replicação viral. Mas se um ser humano for usar uma dosagem dessa, pode ter problemas neurológicos, pode ter problemas de alergia, pode ter vários outros problemas. Então, assim, não tem recomendação. Tem estudos rolando, acontecendo, para ver se comprova alguma coisa ou não. Mas ainda não.
Ah, doutor, mas aí o paciente interna, tem gente que usa azitromicina, tem gente que não usa. Por quê? Como eu falei anteriormente, é uma doença que pode confundir muito com a pneumonia bacteriana. Ou então, além do coronavírus, ter uma pneumonia bacteriana associada. Veja, além de uma coisa, adquirir a outra. E aí por que trata? Porque a gente não pode arriscar achando que é só coronavírus, sem tratar, e ter uma bactéria e complicar a situação do paciente. Ou achar que é uma bactéria e não dar atenção para o coronavírus. Por isso que a gente trata com algumas medicações realmente com antimicrobianos, porque precisa. Quando a gente suspeita que tenha uma infecção bacteriana junto. Se a gente não suspeitar que não tem necessidade. Pois eu tomei ivermectina, viu? Junto com vitamina D. Foi, isso aí. Tomei, disseram. Porque a gente tem o costume de auto-se medicar, né? Então, isso é o costume, assim, do brasileiro, né? Mas, confesso a você que eu fiz uso do ivermectina. Essa questão da vitamina D, tem estudos pequenos falando que uma vitamina D um pouco mais alta pode ajudar a não ter tanta complicação ou uma doença mais intensa. Mas também são estudos pequenos. Estudos pequenos, eles de fato não revelam o que deveria ser, tá? Claro que diante de uma pandemia dessas, vários lugares vão fazer estudos com a quantidade de pacientes que tem, mas assim, não significa que fiz um estudo com 10 pessoas, 8 tomou vitamina D e 8 se recuperou de coronavírus. Não é assim que funciona o negócio. Tá? O senhor me perguntou também da questão das vacinas. A questão das vacinas, a gente tem em alguns lugares pelo mundo, né, vários tipos de vacinas já em testes. Saiu essa semana, eu acho que foi terça-feira, se eu não estiver enganado, um estudo de fase 3 das vacinas, se eu não estiver enganado também, de Oxford e da China, já pelo mundo, para conseguir acoplar a maior quantidade de pessoas, né, fazendo essa terceira testagem, né, com vacinação. Tem essa pretensão de se iniciar agora em outubro, a terceira fase das vacinas. Tem a fase laboratorial, a primeira, a segunda e a terceira. Cada uma dessas vai aumentando o número de pessoas que vão sendo testadas para ver se vai ter reação ou não, se vai ter reação grave, se vai ser reação local somente, como uma febre, uma dor, alguma coisa assim. Dizem ou acreditam que depois dessa vacinação que vão fazer agora nessa terceira fase, acredita-se que em dezembro possa tentar importar alguma vacina ou ser produzida alguma vacina aqui no Brasil. Mas ainda são possibilidades que a gente não tem como confirmar que vai ser, né? A gente não sabe se nessa terceira fase metade das pessoas vão ter reação ou alguma reação grave. Se alguma coisa acontecer, é bem provável que seja suspenso. Então a gente não pode falar do futuro. A gente tem que falar do que está acontecendo, do presente. E a melhor medida atualmente para evitar a contaminação é justamente o que a gente já comentou aqui: o uso de máscaras, lavagem das mãos, a etiqueta, evitar aglomerações, evitar estar saindo desenfreadamente, como muita gente está fazendo. Muito bem, então, antes de abrirmos para as perguntas que já estão chegando aqui, as meninas vão cantar de novo um pouquinho para a gente, não é? E vamos abrir para algumas perguntas e vamos falar do Covid em um outro aspecto, que será o impacto que ele tem causado na vida espiritual de todos nós.
Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Então, temos aqui algumas perguntas para serem feitas. Então, nós vamos começar por esta aqui, que eu acho que já foi respondida, não é? O Covid-19, ele é transmitido pelo ar? Exatamente, como eu já tinha falado, né? As partículas que a gente elimina e às vezes não enxerga, às vezes não, sempre na verdade, durante a fala, durante o espirro, durante a tosse, se disseminam no ar. Se forem gotículas, elas tendem a cair logo no chão. E aí, né, não vai estar no ar se disseminando. Mas, se forem somente partículas pequenas ou menores que o ar leva, podem sim. Quer dizer que vá, mas podem. Por isso o uso das máscaras. Até porque se não tivesse essa disseminação, não tinha necessidade de utilizá-las, né? Eu acho que nessa pergunta você já respondeu a outra, que a máscara realmente protege? Então, a máscara é um meio bastante efetivo, tá? De nada adianta você só usar a máscara e não tomar as outras medidas. Por exemplo, eu estou pegando nesse microfone, mas digamos que outra pessoa pegou no microfone e espirrou, estava com coronavírus. Então eu corro risco, eu estou pegando aqui. Se eu for passar a mão na boca, no olho, alguma coisa, capaz de eu adquirir. Então, assim, a questão do álcool vai ajudar nisso daí, porque vai tirar das superfícies ou até mesmo das nossas mãos esse vírus, né? Tem uma pergunta aqui de Quitéria Medeiros. Ela pergunta o seguinte: existe risco de uma gestante transmitir o vírus para o feto? Eu já imaginava que essa pergunta iria surgir. Até então não tem transmissão vertical de mãe para o bebê. A transmissão seria realmente por via aérea, tá? Até porque se tivesse transmissão da gestante para o feto, a gente já teria números importantes aí, até sido divulgado na mídia vários casos de pessoas, né, de gestantes que estavam positivas e bebês positivos. Quer dizer que o bebê não vai ter? Não necessariamente. Vai depender da organização, né, que a mãe vai ter e do cuidado com ele. Já adiantando, provavelmente vai surgir alguma pergunta parecida. Provavelmente a amamentação, vão perguntar a respeito dela também. Até então não tem comprovação nenhuma de que a mãe passa para o leite materno e do leite materno para o bebê a transmissão do vírus, tá? Até hoje não. A amamentação ainda é efetiva, tá? É a forma mais efetiva para o bebê. É só ter o cuidado quando for amamentar de utilizar a máscara, evitar ficar com o rosto próximo do bebê, ou então fazer a ordenha que a gente chama, né, que é retirada do leite e ofertar o leite a ele. Mas até então não tem nenhuma comprovação. Pode ter futuramente, não saberemos, tá? Mas até então não tem não. Tem um aqui muito interessante. Veja, nesses tempos de Covid, a ansiedade tomou conta de muitas pessoas, inclusive muitos jovens.
o que acaba acarretando em malefícios para a saúde. O Senhor pode nos dizer para melhorar essa qualidade de vida, qualidade também no sono? É bastante importante essa pergunta. Inclusive, anteontem eu li um estudo britânico falando justamente sobre a questão da saúde mental a respeito do Covid, comparando antes e durante, né, a pandemia, e realmente o número de casos, tanto de ansiedade quanto de depressão, aumentou bastante, tanto pelas perdas quanto pela questão social. A questão social é essa que seria de interação, questão social que seria relacionada ao trabalho, ou deixar de trabalhar, ter que ficar trancado dentro de casa para evitar contato com outras pessoas. Realmente, o estudo mostra que em jovens, mulheres e até mesmo pessoas que estavam empregadas e ficaram desempregadas, esse número aumentou bastante, tanto de ansiedade quanto de depressão. Não me recordo agora a porcentagem do valor, mas creio que em torno de 20%. É muito para uma população. O que a gente deve fazer, e eu acho que eu vou falar um pouco mais à frente, e é uma das coisas que particularmente me ajudou bastante, é a questão espiritual. Tá? Sem ela, eu acho que você não vai conseguir muita coisa pela frente, não. Sem Deus a gente não consegue nada. Sem agradecer, primeiramente, pelo acordar, a gente não consegue nada. E menos ainda se a gente não estiver diariamente junto dele, deixando ele entrar na nossa vida. Né? A gente tem as chaves do nosso coração, mas para ele entrar a gente tem que permitir. Então, se a gente não busca, a gente não consegue ter uma certa tranquilidade. Tá? Realmente, a questão da ansiedade aumentou bastante, porque por questões, como eu já falei, tanto de isolamento, quanto questão de perda familiar, de familiar que está contaminado, de amigo que se contaminou, de amigo que perdeu algum familiar, que é próximo. Isso assusta, realmente assusta, porque você fica pensando, tá, quando é que vai ser minha vez? Tem gente que deve se perguntar isso. Quando é que vai ser minha vez que eu vou estar contaminado? Mas a gente não pode pensar assim. A gente não pode deixar de viver pensando na doença. Não só existe coronavírus na vida. Existem todas as outras doenças que a gente também tem que cuidar. Tanto doença física como doença da alma, né? Então, assim, um conselho que eu dou, ou tentar procurar algum profissional, psicólogo no caso, ou então algum guia espiritual, que seria o padre, o seminarista, o diácono, enfim. Algum religioso que pudesse ajudar a tentar se levantar dessa queda, vamos assim dizer. A gente nem sempre precisa se levantar só. A gente às vezes precisa de um certo apoio, né? Então eu acho que buscar essas pessoas seria a melhor maneira de tentar enfrentar essa situação. Acredito que esta próxima pergunta ela já foi respondida. É a seguinte: quais os impactos que o Covid trouxe em nossa vida espiritual e como se sair melhor dessa situação? Você já especificou bem, não é? Aqui tem uma que: qual a melhor forma de confeccionar uma máscara segura? Tem um tecido mais seguro que outro? Não sei se é bem sua área, mas... Pescoço de costureiro. Pescoço de costura. Assim, a gente... Realmente, não existe assim um tecido de fato. Não vi nenhuma indicação de tem que ser tal tecido. Não. O Ministério da Saúde recomendou a princípio, no começo, eram 2 panos, né, 2 faces no caso, para poder tentar evitar. Depois aumentou para 3, aí fica nessa, 2 ou 3 faces. O ideal, faz uma máscara com 2 faces, tá? Para evitar a disseminação. Se quiser colocar outro pano dentro, coloca. A quantidade de pano é melhor 2 ou 3 do que um só, e um passar e 2 ou 3 não passar, tá?
faz uma máscara com 2 ou 3 panos, isso daí certamente vai lhe ajudar bastante. Então a pergunta de José Salles, ele diz o seguinte: uma pessoa com 45 anos e hipertenso pode ser considerado grupo de risco? Acho que lá em cima você falou já, né, no início. Como eu falei anteriormente no início da live, né, algumas pessoas que têm grupo de risco são como pessoas que já têm uma doença de base anterior, né, que a gente chama. Seria, por exemplo, pressão alta, diabetes, DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, tabagismo de longa data, que pode causar DPOC, alguma outra condição respiratória, obesidade, realmente são fatores de risco. Significa que as pessoas que têm isso vai contrair? Não necessariamente. É por isso que os cuidados devem ser tomados. Tá, e uma pessoa acima dos 40 anos tem uma capacidade maior de adquirir? Também não necessariamente. A gente viu durante a pandemia que essas pessoas acima dos 40 anos foram mais infectadas, mas a gente não pode relacionar somente a idade. A gente não sabe qual era a ocupação, o que fazia e o que não fazia, os cuidados que tomavam. Então, assim, diante de qualquer coisa anterior, qualquer doença, o importante é o cuidado que tem que se ter diariamente. Cuidado de higiene, cuidado das etiquetas que eu falei, respiratórias, né? Quando for tossir, quando for espirrar. Não é porque você está com tosse hoje que você está com coronavírus. Não, não é assim. Mas, certamente, se você está com uma falta de ar importante, procura um médico, porque aí sim você tem que ser avaliado direitinho, se precisar fazer exame, raio-x, exame de sangue, alguma coisa, vai e faz. Não significa que vai ter também, tá? Pode ser por outras causas, mas é o sintoma que mais nos preocupa, é essa falta de ar, tá? Teve falta de ar, certamente, procura um médico. Teve os outros sintomas. Se der para resolver, resolve. Se não der, vai para o médico. Passou 2, 3, 4 dias com o mesmo sintoma, corre para o médico. A violonista, né? Foi você que fez essa pergunta, Pamela. Ela pergunta o seguinte: por que Covid-19 e qual o motivo desse vírus receber esse nome? Então, como eu falei no início da live, tudo começou em dezembro de 2019, tá? Então, o vírus foi detectado em 2019. A doença acontece toda agora em 2020. E por que não bota Covid-20? Porque, justamente, foi detectado em 2019. Então, eles têm que colocar a nomenclatura de quando foi detectado o vírus. Tá? Vânia Silva, aqui, só um instante. Se sou assintomática, posso transmitir mesmo assim? É uma pergunta um pouco caprichada. Mas a gente acredita que sim. Porque pode estar na fase aguda da doença. Como eu falei durante a live, a gente tem os anticorpos, que é o IgM e o IgG. Se você está assintomática, provavelmente você não produziu nenhum dos dois anticorpos ainda. Mas, se você está assintomática e com o vírus em você, é possível você transmitir para outra pessoa. Não é tão fácil, mas é possível. A sorologia tem no SUS para pessoas mais carentes? No SUS, o SUS ele libera esses exames para as pessoas mais carentes? Normalmente não. Normalmente é feito teste rápido. Tem teste rápido que ele define se é IgG ou IgM. Não são todos os tipos de teste rápido que faz isso. A sorologia em si, que é aquele sangue coletado, como a gente vai fazer uma coleta de sangue normal, para ser analisado em laboratório, normalmente é feito em laboratório particular. Tá? Eu ainda não vi em lugar nenhum tendo essa sorologia. Claro que existem casos, dependendo dos pacientes, e aqui na UPA a gente faz
Mas também não são todos os pacientes. Normalmente a gente faz o SWAB, porque é quando chega na fase aguda da doença. A sorologia a gente faz vez ou outra, quando precisa, quando a gente vê a necessidade de fazê-la para o paciente. E mesmo assim, o laboratório que a gente faz é um laboratório que não é público. Então, assim, o insumo vai para o laboratório particular, entendeu? Em quanto tempo o resultado do SWAB fica pronto? Essa pergunta já teve várias respostas. No início já durou 10 dias, 12 dias, 15 dias. Já teve vez que durou um dia, já teve vez que saiu no mesmo dia, já teve vezes que saiu 2, 3 dias depois. Atualmente a gente está apostando em torno de 4, 5 dias, esse SWAB. Claro que vai depender, como eu inclusive já expliquei a vários pacientes, todos ansiosos para saber o resultado, e vai depender do laboratório. Porque o exame vai para o laboratório e precisa ser analisado. Mas quantos exames vai para o laboratório durante o dia? Quantas cidades a gente tem em Pernambuco? Entendeu? Quantas pessoas a gente tem em Pernambuco? A gente tem cerca de 9 milhões de pessoas, se eu não estiver enganado. Então, assim, se todo mundo for fazer, vai demorar. Hoje em dia, se eu não estiver enganado, está em torno de 5 dias. Mas isso varia. Cada semana pode o número ser maior ou o número ser menor. A gente não tem, 2 dias vai sair o resultado. Eu não posso confirmar isso. Existem laboratórios que estão recebendo uma quantidade muito maior do que consegue liberar com rapidez. Então, Marcos Moisés, aqui da PASCOM, da paróquia, ele faz a seguinte pergunta. Em sua visão, a tese vendida pela mídia de que após a pandemia teremos uma sociedade melhor, mais empática, é uma realidade ou tão somente uma utopia, visto que, historicamente, tivemos pandemias de proporção maiores, a exemplo da gripe espanhola, a influenza, e após essa realidade, o que tivemos foi um exemplo de brutalidade humana evidenciada na Primeira Guerra Mundial. Boa pergunta. Veja só, eu gostaria muito de acreditar que diante de uma pandemia, de a gente estar num mundo tão globalizado, onde as pessoas deveriam se preocupar mais na comunidade do que com o seu próprio ego, que isso gerasse nas pessoas uma humanização maior. Mas duvido muito. E eu tenho motivos para duvidar. Como é que a população inventa, porque é uma invenção isso daí, ir para a praia durante uma pandemia, do jeito que a gente viu no 7 de setembro, do jeito que a gente viu semana passada e do jeito que a gente está vendo nessa semana. Como é que o povo vai para as praias sem ter o menor cuidado possível, até com o próprio familiar, né? Eu não falo nem pelos outros, de outras famílias, até com o seu familiar que você leva para a praia. O pessoal não está tendo o cuidado que deveria ter. E quando a gente olha as notícias aí, é praia de não sei de onde lotada, praia do Rio de Janeiro lotada, praia de de Recife lotada, praia de Candeias lotada. O que é que adianta? Então, assim, infelizmente, eu acredito que não vai mudar porque vai da educação das pessoas. E eu acho que é uma das coisas que mais falta no mundo, principalmente no Brasil, é educação. Porque se as pessoas tivessem um mínimo de educação com as outras, não existia essa questão de, por exemplo, furar fila, querer tomar vacina na época que não deveria tomar vacina. Isso quando eu falo de campanhas, tá? Por exemplo, as campanhas são liberadas gradativamente por faixas etárias, mas tem pessoas que provocam maior bafafá para poder tomar vacina antes de fulaninho de tal. Porque fulaninho está no grupo de risco, ou no grupo que a vacina foi liberada, mas não, eu quero porque eu quero, que eu também sou cidadão e tenho direito. Mas tem direito quando chegar a sua fase, por exemplo, de tomar a vacina. Então, assim, isso é um exemplo de falta de educação, de falta de respeito com o próximo.
Eu acredito que no início a pandemia até estava gerando uma certa comoção nas pessoas. Eu achei que realmente, né, fosse surgir essa questão de cuidado, de atenção, de cuidado comunitário. Mas vendo essas situações que a gente está vendo pelo menos nos últimos 15 dias na sociedade, com a questão da praia, com a questão de abertura de bar, com a questão de festa não sei aonde, festa não sei aonde. Então, assim, acredito muito que a ajuda de um do outro não vai acontecer nem tão cedo. O que vale é, principalmente os jovens, irem aos poucos conscientizando as pessoas próximas, né? Porque, às vezes, mudar a cabeça de quem não quer mudar é difícil, né? A mesma coisa que a gente querer tratar uma pessoa, dizer que tal remédio é o que resolve, e a pessoa não resolve não. Acontece muito. Mas eu posso fazer o quê? Eu vou fazer o tratamento que a pessoa precisa. A pessoa faz se quiser. Então, assim, falta educação nas pessoas realmente. Gostaria muito que não fosse só utopia. De verdade, gostaria. Mas acredito que é só utopia. Vamos lá. Uma pessoa pode se contaminar pela segunda vez? Uma pergunta feita por Maxwell, do SCC. Então, existem estudos britânicos, americanos, franceses, se eu não estiver enganado, eles não falam necessariamente de uma reinfecção, tá? Eles falam que os anticorpos tendem a decair com determinada quantidade de tempo. Tem estudos que dizem com 30 dias, tem estudos que dizem com 90. Mas eu acredito que sim. Primeiro, por essa comprovação, se os anticorpos caem, você fica sem defesa. Fica sem defesa. Então, ficando sem defesa, você está suscetível a uma nova infecção. Segundo, que tem uma profissional de saúde que trabalha comigo, que ela teve coronavírus 2 vezes. Fez o swab da primeira, teve sintomas respiratórios. Não precisou ficar internada, consegui conduzir ela no PSF, em casa e tudo. E aí, isso no início da pandemia, por volta de entre fevereiro e março. Ela pegou a primeira vez. Quando foi, se eu não estiver enganado, junho para julho, ela teve uma segunda vez. Com dores abdominais, diarreia. Eu não achava que seria. É tanto que eu apostava em dengue. Porque a dor abdominal dela, ela estava hipotência, tudo isso, precisou internar, mas fez os 2 exames, de coronavírus e o de dengue. O de dengue foi negativo e do coronavírus foi positivo. Então, assim, acredito eu que pode. 2, 3, até ter a vacina, pode. Inclusive, já adianto, pode ser que surja perguntas sobre até quanto tempo a vacina vai proteger a gente. A gente ainda não sabe. Os estudos das vacinas, tem alguns estudos dizendo que precisam de pelo menos 2 doses. Mas também eu não posso confirmar isso, que realmente é isso, tá? Dizem que, nesses estudos, diz que a primeira dose, ela tende a segurar os anticorpos no organismo por, no máximo, 28 dias, 28 a 30 dias. Então, a segunda dose seria necessária para ter uma resposta imunológica um pouco melhor. Tá? Agora, por quanto tempo também a gente não sabe. Então, isso daí são coisas que a gente só vai descobrir nos próximos meses, nas próximas semanas, meses, com o avançar, né, dessas vacinas. Se realmente existe essa vacinação agora em outubro e ninguém tiver efeito colateral, alguma coisa assim, então acredito que logo, logo a gente consiga aí essa vacina para poder, né, tranquilizar mais a população. Como a Covid mudou o seu pensamento como médico? Acredito que deve ser no sentido da vida, sentido humano, sentido profissional. Não especificaram, mas acredito que seja isso. No sentido médico, me fez ter um olhar maior para a questão de que a gente tem que sempre estar se atualizando.
sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar pesquisando. Não adianta a gente ficar só com conhecimento de faculdade ou com conhecimento diário visto em cada paciente. A gente tem que sempre estar buscando algum conhecimento. Eu, particularmente, tive uma semana um pouquinho agitadazinha por causa dessa live, tive que me atualizar em bastante coisa. Mas isso é um ponto positivo, né? Porque força a gente, dá incentivo a gente para querer buscar mais, querer aprender mais e querer fazer o melhor por quem está precisando, né? Eu acho que isso é o que deve nortear a gente, é o que deve ser a nossa bússola. É querer ajudar o próximo, independente do que a gente precise fazer, né? Mas querer ajudar para ficar bem. Voltar para suas casas, ter contato de novo com seus familiares. Inclusive, é uma das coisas que eu faço quase todos os dias, mas certamente todos os plantões, antes de ir para os plantões, é pedir a Deus que me ajude a fazer o melhor por cada paciente e assim dar a ele a possibilidade de retornar à sua casa, para ter contato novamente com seus familiares. Do ponto de vista espiritual, é uma coisa que eu iria falar depois, mas já que já adiantou, eu vou adiantar. O senhor já me conhece desde a época que eu fui coroinha, inclusive até do senhor já fui coroinha, né? Lá por volta dos anos 2008. A idade vai chegando, né? E assim, não só desde essa época do coroinha, isso desde do berço, né? Porque meus pais sempre foram religiosos, sempre incentivaram rezar, ir à missa, enfim. E aqui, doutor Kelvin, aproveitando o seu pensamento, a gente quer mandar um abraço para seus pais, né, seu Jorge e dona Marlene, né, que estão nos assistindo, né, um grande abraço, que Deus abençoe vocês, né, e que continuem, né, sendo esse exemplo de fé, né, e de família, tá bom? Que Deus abençoe. Então, como eu estava falando, desde pequeno eu já tive, né, esse incentivo deles. E isso só continuou durante, né, o resto da minha vida até hoje. Continua. É tanto que toda noite, todo dia, tem que ter benção mainha, benção painho, porque se não tiver, né, e ter, o seu Deus abençoe, né? Sem a benção de Deus, ninguém é nada. A questão religiosa minha foi se intensificando, né, cada vez mais. Para ser coroinha, eu neguei umas 3 vezes antes. Quase como Pedro negou, né? Mas neguei umas 3 vezes antes. Aí resolvi ir. Na época que o Padre Marcelo era pároco lá da catedral. E a partir daí, né? Só foi intensificando. Tive um períodozinho assim, um pouco afastado, vamos assim dizer, enquanto eu estava morando fora, durante a faculdade. Não era tão assíduo, mas todos os dias não deixava de fazer minhas orações, né? E continuo. Só que quando iniciou a pandemia aqui, eu intensifiquei isso um pouco mais. No início a gente só tinha as missas via internet, né? A gente não estava tendo missa presencial mais. Então o que dava para acompanhar as missas por televisão ou online, essas coisas a gente sempre fazia. E continua fazendo em casa. Inclusive, toda noite meus pais assistem à missa. Eu nem sempre, porque às vezes eu estou estudando e tudo mais, mas eles sempre assistem à missa, acompanham a missa todos os dias, rezam o texto todos os dias. Eu tenho feito isso, mais ou menos, vou ser sincero. Mas a questão das orações, a questão de se apegar a músicas religiosas tem me ajudado bastante. Quando eu estou indo todos os dias para o trabalho, seja aqui ou seja em Garanhuns, eu sempre coloco um CD religioso para tocar, seja de Padre Fábio de Mello, seja de Frei Gilson, enfim. Eu sempre coloco uma música, porque as músicas me tocam e me fazem ter um dia um pouco melhor, né, e tentar fazer o melhor para aquela pessoa, para aquele paciente que vai chegar para mim.
Às vezes eu sou meio brincalhão, tiro uma brincadeira com um paciente ou outra, mas sempre, né, tentando destruir aquela tensão que o paciente chega, para tentar deixar ele mais calmo e explicar que não é aquele bicho de sete cabeças que a gente pensa que é. Então, assim, a questão espiritual minha realmente tem ajudado bastante, tanto nas orações, quanto, por exemplo, na quaresma de São Miguel Arcanjo, eu estou fazendo todos os dias. Às vezes só não faço na sexta-feira, porque é quando eu estou de plantão. Então, assim, nunca sei quando é que o plantão vai estar tranquilo ou quando é que não vai estar. Mas todos os dias tenho feito. Tenho voltado às missas todo final de semana, né? Agora que a gente pode ir presencialmente. É uma coisa que eu gostaria de dizer. Se muitos jovens vão para a festa, vai para barzinho, vai para isso, por que não vai para uma igreja? Né? Todas as igrejas estão tomando todos os cuidados que deveriam tomar. Uso de máscara, aferição de temperatura, uso de álcool em gel. Assim, não vejo questão de ficar em casa com preguiça. Tem missas em todas as paróquias, sábado e domingo. Então não tem necessidade de ficar em casa. Se apega a Deus, porque realmente Ele vai ajudar você a tentar superar essas fases difíceis aí. Eu acredito e tenho a certeza de que quem nos sustenta e quem está nos sustentando é Deus. Não é? Eu sempre digo que devemos estar sempre próximos de Deus, nos momentos bons da vida, e principalmente mais perto dele ainda quando estamos passando por momentos difíceis. Porque é interessante a gente ver, Dr. Kelvin, essa questão, além de uma pandemia sanitária, é como se fosse também uma pandemia espiritual. As pessoas, elas não têm medo de ir ao banco, de ir ao mercado, de ir ao centro, de pegar um ônibus, não tem medo. Agora, quando se trata da igreja, é como se só na igreja tivesse a possibilidade de ser contaminado ou contaminada. Não é? Mesmo a gente tomando todas essas medidas, né? A aferição de temperatura, tapetes sanitizantes, uso de álcool em gel, não é? Uso obrigatório de máscara, o distanciamento. Então a gente percebe que a coisa ainda não engrenou, não andou, né? Mas, por contrapartida, nós vemos que em outros lugares, né, dentro da cidade, na sociedade em si, a gente percebe que as pessoas perdem um certo medo disso, né? Eu acho que a gente tem que ter a nossa fé sólida em Cristo, a gente deve confiar nele plenamente a nossa vida e, no mais, naquilo que diz a medicina. Não é porque Deus, Ele deu esse dom a vocês e vocês passam aquilo para que nós possamos seguir, para que nós possamos deixar ser guiados por isso, para que possamos também nos cuidar e cuidar do outro. Então, eu acho que devemos sim cuidar do nosso lado mental, né, da saúde física e mental, mas eu acho que nesse momento a gente está precisando mais do que nunca estar diante da presença de Deus. E a gente encontra Deus em todos os lugares, encontramos. Mas a missa em si, ela é a oração por excelência, né? Lá onde a gente revive, né, todo o Calvário, a paixão, a morte, a ressurreição de Cristo. É lá que está Cristo na Eucaristia, né, que fortalece a nossa alma. Assim como necessitamos do alimento para alimentar o corpo, também devemos necessitar da Eucaristia para alimentar a alma, né? Uma coisa bastante importante que o senhor falou, que parece que as pessoas perderam o medo com as coisas de fora, né? Banco, mercado, enfim. A gente vê mesmo nas fotos que o pessoal divulgou, por exemplo, em grupos de WhatsApp e tal, as filas de bancos durante essas entregas de auxílio emergencial eram enormes. Ali mesmo, não vou mentir, é um foco fácil de contaminação. Mas o povo não está preocupado com isso. Por quê? Porque envolve dinheiro, né?
Agora, quando envolve o espiritual, as pessoas parecem que esquecem que a importância disso, às vezes, é maior. Eu sei que o dinheiro é importante para a questão financeira da família, para a questão de comprar alimentos, enfim. Não estou dizendo que não é porque é para todo mundo, tá? Mas a gente não pode deixar o espiritual de lado, não. A gente não pode deixar o religioso, não pode esquecer Deus de maneira nenhuma. Esqueceu ele é a mesma coisa que pedir para estar com o pé na cova, vamos assim dizer. É porque Deus, ele é o centro da nossa vida, né? O centro da nossa existência. Não é? Então, o ser humano, ele também deve ter essa sede de Deus na vida. Não é? Deve ter esse desejo de estar na presença de Deus. Não é? É claro que, como você mesmo falou, o dinheiro, ele é necessário. Ele não é importante, ele é necessário. Não é importante na nossa vida é a nossa comunhão com Deus, com o próximo, com os irmãos. Não é? Então, a gente deve abrir mais, não é, os nossos olhos, a gente deve intensificar mais a nossa vida de oração. É tanto que a gente percebe o alto índice, né? Eu estava conversando com uma amiga psicóloga e ela dizendo, olha, padre, o índice de pacientes que eu estou aqui para atender são inúmeros atendimentos. Antes, a minha agenda era praticamente vazia. E depois da pandemia, agora está superlotada. E o interessante é que a maioria são jovens. Não tanto adultos, mas a faixa etária de 17 a 35 anos. Elas que o índice tem aumentado muito, né, nesse sentido. Então, eu acho que a gente deve ter esse cuidado, devemos ter a precaução, devemos ter, mas devemos lembrar que a igreja ela está tomando todas as medidas possíveis, né, segundo a vigilância sanitária, para que você se sinta seguro, se sinta confiante dentro da igreja. Até porque antes da missa se faz toda a desinfecção do ambiente, após a missa também. Não é? Então, não vejo o medo de vir à igreja. Não tem medo de vir à igreja. Né? Pode ter outro sentido, né? Porque não é uma realidade apenas nossa aqui, mas assim, uma realidade total, uma realidade geral que está, né, ocasionando isso. Até teve um bispo que falou, né, que o coronavírus parece que só está na Eucaristia. Né? Então, o medo, né, das pessoas em vir à igreja, em rezar, né? É interessante a gente repensar isso, né, e rever o nosso conceito como cristão e como filhos de Deus. E assim, lembrar que toda paróquia tem vários horários de missa. Então, assim, aparentemente nenhuma está sendo lotada. Os espaços estão sendo tomados. Então, não vejo por que uma pessoa deixar de fazer essa visita a Cristo, né? É importante, é necessário. Sem ele não tem como a gente seguir com o pé firme, não. Tá? A gente encontra muitas pessoas assim que às vezes negligenciam, né? Para usar essa palavra mesmo. Negligenciam Cristo e acham que tem o rei na barriga. Aí depois que está doente, vem pedir ajuda a Nosso Senhor, Nossa Senhora, sabendo que Nosso Senhor e Nossa Senhora vai ajudar porque é filho dele, né? Olha, doutor Kevin, tem uma pergunta aqui. O senhor acha que a pandemia entrou numa linha decrescente ou as pessoas que se acostumaram com a situação e estão vivendo como se a pandemia não fosse grave? Acredito que as pessoas estão vivendo como se a pandemia não fosse grave e já tivessem acostumado com a situação. Das fontes que eu estava olhando hoje, os gráficos, o número de óbitos, o número de casos, enfim. É uma fonte de um hospital americano do Johns Hopkins, que ele mostra gráficos de curva de crescimento, decrescimento, de óbitos, de incidência de doença, enfim. Na Europa, esse gráfico já está tendo uma segunda onda. Já está como se estivesse iniciando uma nova reinfecção por lá. Em alguns países, por exemplo, Alemanha, França, se eu não estiver enganado, Inglaterra.
Espanha, Portugal. O único que está com a fase estável, aparentemente, é a China, porque eu não sei. Né? Mas todos esses outros estão tendo um novo crescimento de curva, né? Vamos assim dizer, um segundo pico. Agora, até que ponto isso vai ser realmente um segundo pico, a gente não sabe. Se eu não estiver enganado, teve num telejornal desses aí durante essa semana, falando que na Itália estava iniciando também na Itália e na França, uma nova reinfecção. Então, assim, enquanto não tiver cuidado, isso vai acontecer, ou enquanto não tiver a vacina, né? Por exemplo, não sei se a vacina vai ser realmente o mais eficaz, não sei. Isso aí a gente só vai saber pela frente. Falando de América, os Estados Unidos a gente vê a tristeza que está, né? Porque é o pior país que está tendo casos. E o Brasil ainda está numa fase de crescimento. Assim, não estou dizendo que o aumento de casos diários está sendo acima do normal. Mas está crescendo a curva ainda. Não tem estabilidade, tá? Pode até ter uma semana ou outra fica estável, mas está tendo crescimento. Certo? Acredito que as pessoas realmente acham que está tudo normal, que já pode fazer o que